da 7ª etapa, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de língua portuguesa, e esta é a primeira aula do nosso módulo que tem como objeto de conhecimento, olhem só, a reconstrução do contexto de produção, circulação e recepção de textos, caracterização do campo jornalístico e relação entre os gêneros em circulação, mídias e práticas da cultura digital. Detalhando tudo isso, e é um detalhamento longo, mas vamos a ele, distinção entre gênero textual e tipologia, reconhecimento, leitura, comparação e interpretação de textos jornalísticos, posicionamentos críticos, temáticas sociais, intertextualidade, notícias falsas nas redes sociais, gêneros de imprensa, gêneros digitais de imprensa, blogs, vlogs, jornais digitais, hipertextos e hipermídias. Então, vamos iniciar esta aula. Muito bem, EJA 7ª etapa. Eu começo esta aula convidando vocês a fazer uma reflexão comigo. O que é o texto? Você já parou para pensar, para refletir sobre o que é um texto? Normalmente, nós pensamos que texto é aquele monte de palavras ali enfileiradas e que abordam um tema. E, normalmente, nossa ideia sobre texto é algo como uma extensão um pouco aumentada, correto? Mas eu quero convidar vocês a ter um outro olhar sobre o que é um texto, tá? Então, vamos começar? Na nossa cartela, nós dizemos o seguinte a vocês. O texto é uma unidade linguística de sentido, que resulta da interação entre quem o produz e o leitor ouvinte. Então, o texto vai ser uma unidade linguística de interação entre alguém que está produzindo este texto. E essa produção tanto pode ser escrita quanto pode ser oral, tá? E vai resultar em um tipo de interação, em um tipo de contato, né? Um tipo de comunicação com aquela pessoa que ou vai ler ou vai ouvir o meu texto, tá? Um texto pode ter extensões variadas, pode ser grande, como a gente está habituado a pensar, mas também pode ser bem curto, desde que tenha essa unidade de comunicação, de contato entre pelo menos, né, duas pessoas aí, é um texto, tá? Constituindo-se de uma palavra ou até de milhares delas, e traz marcas que indicam o seu início e o seu fim. Então, olhem só, pessoal, fiquemos atentos a isso. Então, tudo aquilo que nós temos na sociedade e que nos serve para interagir com os outros, seja na fala, seja na escrita, é considerado texto. Pode ser algo bem grande, pode ser algo breve, mas se serve a esse processo comunicativo na nossa vida em sociedade, então é um texto, ok? Comecemos então a pensar no texto desta forma, tudo bem? E aí, para ilustrar isso, convido vocês a observarem uma situação no cotidiano de uma moça. E aí, tentem observar quantos textos aparecem aí nessa situação da vida dela. Acompanhem. Acorda, Ju, já tô te esperando. Olha a hora. Oi, Ju! Oi, Vanessa, o que você tá fazendo aí? Mano, eu tô fazendo um abaixo-assinado pra prefeitura não construir uma avenida no lugar da nossa praça. Tu já pensou? A gente perdeu uma área de lazer pra uma rua desnecessária, sem contar o tanto de árvore que vão desmatar. Logo nesse período que a gente tá sofrendo com tanto calor. Não pode acontecer. Ai, que coisa, né? Ai, mano, eu vou assinar sim. Ai, obrigada. Eu gosto tanto daquela praça e preservar as áreas verdes nos dias de hoje é muito importante. Ainda mais com as mudanças climáticas. Com certeza. Muito obrigada, Ju. Tchau, mana, vou indo. Tchau, tchau.
Muito bem, então nessa situação na vida aí desta moça, ela recebeu ali no aparelho de telefone dela um áudio. Naquele áudio houve uma interação, houve uma comunicação, primeiro texto. Depois ela trocou algumas mensagens de texto ali, tendo uma conversa, um diálogo escrito, outra forma de texto. Depois veio o meme, tão utilizado por quem utiliza bastante as redes sociais, né? Que tem ali a questão ali da imagem e do texto breve. Tinha ali uma piadinha sobre se atrasar com calma, não é? Depois ela interagiu pessoalmente com outra pessoa naquela conversa ali. Mais uma forma de texto, que normalmente a gente não pensa que é, né? Mas as conversas cotidianas podem ser entendidas como texto. Por quê? Porque são unidades linguísticas ali que estão estabelecendo contato entre pelo menos duas pessoas, correto? Interação. É isso que a gente chama de interação, tá bom? E por fim, o abaixo-assinado. Então vejam que os textos eles estão presentes e estão ali perto da gente. O texto não está lá trancado no livro, não, que eu só acesso quando me interessa, quando é preciso, quando é necessário. Não, o texto está vivo na nossa vida, no nosso cotidiano, na sociedade, e é por meio deles que eu vivo a minha vida em sociedade, que eu interajo com os meus amigos, conhecidos, colegas de trabalho, na minha igreja. A partir de agora, pense, tudo ao seu redor é texto, ok, pessoal? E aí, entendendo de uma forma diferente a questão do texto, vamos agora trazer dois conceitos. Pode ser novidade ou não para vocês, mas fiquem atentos. O primeiro conceito é o que nós chamamos de tipologia textual. O que é tipologia textual? Bom, é um conceito que se refere às estruturas linguísticas dos textos, ou seja, define a predominância de expressões e estruturas sintáticas presentes. Os elementos caracterizam e permanecem em cada tipo, além de indicar o objetivo comunicativo de cada um. Então, em linhas gerais, quando a gente olha para todos os textos que a gente tem em sociedade, nós conseguimos enxergar certas semelhanças, que são justamente essas estruturas linguísticas, né? Justamente porque nós conseguimos enxergar semelhanças, nós conseguimos agrupar. Então, existe um grupo de textos que servem mais para contar histórias. Existem outros grupos de textos que servem mais para descrever as coisas. Existem outros grupos de textos que servem mais para expressar opinião. Perceberam, então, que eu estou dizendo que são grupos de texto? Justamente por isso, então, os tipos textuais são poucos, assim, vamos dizer assim. São em quantidade menor o tipo, né? Então, eu vou apresentar para vocês 5 tipos textuais, né? E vamos dizer assim, que todos os textos que existem em sociedade podem ser agrupados nesses tipos, tá certo? E isso é recente, tá? Um tempo atrás dizia-se que eram só 3 tipos, né? Mas como a sociedade vai se modificando, né? Vai mudando a sua forma de interagir, textos novos vão surgindo e aí a forma de compreender e interpretar esses textos também vai mudando, tá bom? Então, o primeiro tipo é o que nós chamamos de tipo narrativo, tá? Então, quando alguém falar para vocês de narração ou de texto narrativo, nesse tipo, nós vamos juntar os textos por meio dos quais relatamos acontecimentos reais ou fictícios. Em linhas gerais, os textos que são usados para contar histórias, tá? Então, é uma narração, conta uma história. Real ou fictícia, mas conta uma história, tá? E aí existem vários textos que eu posso chamar de narração. Por exemplo, crônica, conto, novela... Tudo isso é narrativo, ok? Aí existe o descritivo, o tipo descritivo ou descrição, que são justamente os textos que nós usamos para expor as características ou propriedades de seres e objetos. Então, por exemplo, quando eu quero me referir a alguém, a uma pessoa, aí eu vou e digo as características físicas ou as características de comportamento daquela pessoa. Eu estou descrevendo. Ou de repente eu vou lá na barraquinha de lanche, comer um lanche, eu estou com fome. Aí eu abro o cardápio, tem lá o nome dos lanches, mas eu não sei o que tem em cada lanche. Do lado do nome tem a descrição, né? Ali eu tenho a descrição naquele cardápio daquele alimento que eu desejo comer. Isso é descrição, tá bom? Além da narração e da descrição, temos mais 3 tipos, vamos lá.
Temos, então, um outro agrupamento que é o que nós chamamos de dissertativo ou dissertação. E são textos, e aí são os textos por meio do qual eu vou apresentar um tema, geralmente um tema de repercussão social, e aí eu vou fazer o quê? Apresentar a minha opinião e vou sustentar essa opinião, vou dizer por que eu penso assim por meio de argumentos, tá bom? Temos ainda os textos expositivos, que são aqueles que apresentam acontecimentos do mundo, né? Geralmente aí a gente coloca os livros didáticos, as enciclopédias, estão aqui no campo dos expositivos. E por fim, temos os textos do tipo injuntivo ou injunção, que são os textos que fornecem algum tipo de instrução para realizar uma tarefa. Ora, manual de instruções, tutoriais, receita de bolo. Tudo isso é injunção, porque é o texto que me orienta a realizar uma tarefa, tá? E aí agora a gente vai exemplificar para vocês na cartela alguns desses tipos, começando pelo texto narrativo. Lembra que eu falei que são os textos que servem para contar uma história real ou fictícia? Pois bem, olhem só. Acompanhem que o texto narrativo, ele tem essa questão aí de dizer onde aconteceu a história, quando, quem foi que participou daquela história. Tem também a questão do movimento. Existem muitos verbos de ação, de movimento, justamente porque eu estou contando a história, então os fatos vão se transformando, não é? Então, olhem aí, no caso aí, essa narração é de um fato que realmente aconteceu. Roubo de remédios em posto de saúde preocupa moradores em Monte Alegre. Monte Alegre, 17 de fevereiro de 2025. Durante o fim de semana, o posto de saúde de Monte Alegre foi alvo de um roubo de medicamentos. Então, percebam aí que eu já falei o que aconteceu, quando e onde. Mas eu conto mais sobre essa história, olhem só. Os criminosos levaram uma quantidade significativa de remédios essenciais. A ação foi descoberta pelos funcionários do local, ao chegarem para trabalhar na segunda-feira pela manhã. Autoridades estão investigando o caso, analisando as imagens da câmera de segurança. A prefeitura, seguindo, por favor, a prefeitura condenou o crime e garantiu medidas para reabastecer os medicamentos e reforçar a segurança no posto de saúde. Então, volta aqui comigo. Eu contei um fato para vocês, eu contei uma história. Ah, professora, mas parece uma notícia. E é, gente. Ora, percebam, todos os textos que eu utilizo para contar fatos, contar histórias, sejam aqui da imaginação ou que realmente aconteceram, tudo isso é texto narrativo. Nota, então, essa questão. É narração porque eu estou contando o fato, quem está envolvido, onde aconteceu, quando. Mostra aí um movimento, a ação, no caso ali, né, dos criminosos que fizeram isso no posto da cidade. Então, percebam, isso é narrar, isso é contar histórias. Então, sempre que vocês olharem para um texto e perceberem que acontece essa situação de contar um fato, é narração, tá bom? E aí, agora eu vou para um exemplo do descritivo, né? Lembra que é ali de apresentar características? Pois bem, olhem só. Conheci João naquele dia. Ele era jovem, tinha 25 anos aproximadamente. Pele parda, cabelos escuros e lisos, baixa estatura, por volta de 1,60 e olhos pretos. Demonstrava ser rapaz alegre, proativo e perspicaz. O que caracteriza esse texto? Eu estou caracterizando algo, no caso esse rapaz, não é? Eu trago muitos adjetivos. É uma característica das descrições, tá? Jovem, parda, escuros, lisas, alegre, proativo, enfim, tudo isso em amarelo, é adjetivo, porque eu preciso dar características para o elemento que eu estou descrevendo. E utilizamos muito verbos assim, era, estava, ficou, que são os verbos que a gente chama de verbos de ligação, mas mais adiante vocês vão ter mais clareza sobre o que é isso, mas é a característica de uma descrição, é trazer muitas características do elemento que eu estou descrevendo, perdão. Seja uma pessoa, seja um objeto, seja um lugar. Descrição faz isso, tá? E aí agora, um exemplo de dissertação, do tipo dissertativo. Olhem só, me acompanhem. Ao longo da história,
as comunidades tradicionais, incluindo ciganos, quilombolas e indígenas, têm consistentemente enfrentado negligência em relação aos seus direitos. Isso é notável nas políticas assimilacionistas implementadas durante a ditadura militar, que buscavam integrar esses grupos à sociedade urbana, resultando na desvalorização de seus conhecimentos, sendo essa apenas uma das consequências dessa abordagem. Esse exemplo claramente demonstra a negação persistente de direitos fundamentais a essas comunidades em nossa sociedade. Então, volta rapidinho na cartela anterior, só para a gente olhar. Então, tem uma opinião. Essa pessoa afirma, ao longo da história, as comunidades tradicionais têm enfrentado uma negligência em relação aos seus direitos. Essa é a opinião da pessoa sobre a temática. E aí, na sequência, ela traz um exemplo que sustenta a sua opinião. Fala aí da questão, né, das políticas ao longo da história que negaram direitos a essas comunidades. Então, isso é um exemplo de dissertação, tá bom? Sempre que estiverem diante de textos que fazem isso, tá? Que apresentam uma opinião e que sustentam essa opinião, é uma dissertação, tá bom? E aí, para que não passe em branco, a gente vai citar exemplos do tipo expositivo e injuntivo. Então, olhem só. Lembrando, o expositivo é aquele que vai apresentar os conhecimentos do mundo, organizados em alguma estrutura lógica, que vai contribuir para a compreensão do leitor. Então, por exemplo, verbete dicionário, enciclopédia, livro didático, tudo isso é exemplo do tipo textual expositivo. E aí, o tipo textual injuntivo vai trazer os textos que fornecem instrução para realizar uma ação. Então, manual de instrução, receita culinária, bula de remédio, tutorial, né? Na internet está cheio de tutorial, pois bem, injunção, tá bom? Então, tipo textual foi o primeiro conceito sobre textos que eu falei que ia apresentar para vocês, mas não é o único, eu prometi 2. Então, agora vamos ao segundo. Olhem só. Gêneros textuais é o outro conceito, tá? Então, eu disse para vocês, quando eu falei de tipo, que eu pego todos os textos que existem e agrupo, né? Tenho 5 grupinhos lá. Eu apresentei os 5 tipos textuais, tá? Mas, quando eu falo de gênero textual, aí eu individualizo, tá? Eu chamo de gênero textual os textos que nós utilizamos para interagir no mundo, para viver em sociedade. Quando eu mostrei o vídeo que abriu esta aula, eu mostrei ali vários textos que estavam na vida daquela moça. Ela estava interagindo em sociedade por meio daqueles textos, tá? Eles são definidos de acordo com o interlocutor, ou seja, com quem eu estou interagindo, o contexto, ou seja, em que momento eu estou produzindo, social, histórico e assim por diante. Então, quando eu penso em bula de remédio individualmente, tá, gente? Bula de remédio, receita de bolo, novela, conto. Cada um desses textos a gente vai chamar individualmente de gênero textual. Sempre lembrando, eles circulam em sociedade, eles têm uma função social bem definida, tá? Então, juntando esses 2 conceitos, por exemplo, quando eu falo do tipo textual narrativo, que é aqueles em que é o tipo, né, o grupo dos textos pelo meio do qual eu conto histórias, aí eu posso citar os gêneros conto, crônica, piada, notícia. Percebam que eu individualizei. Cada um desses textos tem uma função social bem definida, tá bom? Seguindo adiante, quando eu falo do tipo descritivo, do grupo descritivo, individualizando como gênero textual, eu posso falar dos anúncios, né? Quando eu quero vender alguma coisa, eu faço um anúncio, eu encho ali de adjetivos do elemento que eu quero vender, correto? Tem o cardápio, correto? O folheto turístico para anunciar um lugar. Quando eu falo, né, do tipo, do grupo do tipo textual dissertativo, que é justamente aqueles textos da opinião e de defender a opinião, aí, individualizando, eu vou ter o gênero artigo de opinião, editorial, redação do Enem, né? A temida redação do Enem faz parte desse dissertativo. E aí, o expositivo, né? Individualizando o tipo expositivo, eu tenho o verbete de dicionário, a enciclopédia, o livro didático. E, por fim, no tipo injuntivo, que são aqueles textos que eu utilizo justamente para me ensinar a fazer alguma coisa, eu vou observar o manual de instrução, receita culinária, bula de remédios, tutoriais e assim por diante. Então, percebam que eu tenho grupos maiores, né? Aliás, grupos
onde eu vou juntar todos os textos que existem em sociedade. Esses grupos estão lá no tipo. Tipo narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo e injuntivo. Mas quando eu individualizo e olho para a minha vida em sociedade, para a forma como eu interajo na sociedade, eu estou aqui diante dos meus gêneros textuais, sempre observando que esses textos, eles têm sim uma função social, eles servem para alguma coisa dentro da sociedade, tá bom? E aí agora, nós vamos abordar mais algumas questões importantes sobre os textos. Vamos avançar? E aí agora, eu vou convidá-los a pensar de maneira mais particular, tá? Ora, na nossa vida em sociedade, interagindo por meio dos textos, a gente observa que existe textos que são da área jornalística, são textos que estão muito presentes no nosso cotidiano, ok? Os textos da área jornalística. E são textos que fazem o quê? Eles pressupõem um envolvimento com a sociedade, sob o aspecto de informar, noticiar, anunciar e opinar. Então, percebam que quando eu penso em jornalismo, a gente acha que só tem notícia, não é? Mas não, vai além da notícia. Existem textos no campo jornalístico que servem para informar, textos que servem para opinar, textos que servem para noticiar também, como é o caso da notícia. Então, percebam que eu tenho que estar de olho em qual é o gênero textual que eu estou lendo, que eu estou interpretando. Eu tenho que estar atento a isso para entender o conteúdo que esse texto vai trazer para mim. Eu não posso pegar um texto de opinião e pensar nele como se ele fosse uma notícia. Temos que ficar atentos, portanto, a isso, tá bom? Então, sempre que estivermos diante de textos dessa área que é a jornalística, fiquem atentos a esse aspecto. Esse texto serve para quê? É para me informar mesmo ou para me dar uma opinião? Então, fiquem sempre atentos, porque dentro desse campo jornalístico temos textos para essas diferentes finalidades, esses diferentes objetivos, tá bom? Avançando, vamos lá? Olhem só. E aí, outro ponto importante. Toda vez que vocês estiverem num portal de notícias ou, de repente, navegando na internet, lá na parte de notícias ou no jornal impresso, vocês vão observar que, sim, em jornais, temos ali textos diferentes. Tem entrevista, tem notícia, tem reportagem, tem charge. Tudo ali está nesse campo do jornalismo e eles vão abordar diferentes temáticas. Muitas vezes são diferentes textos falando do mesmo tema, mas eles estão presentes ali naquele jornal impresso, naquela página da web de notícias, e eles estão interagindo e estão guardando algum tipo de relação entre eles. É o que nós chamamos de processo de intertextualidade. Eles estão trabalhando ali em conjunto, né? Em geral, um jornal, um portal de notícias, ele escolhe que tipo de notícia ele quer trabalhar. São notícias mais políticas. São notícias mais de fofocas sobre famosos. Ou, no caso desse aqui que eu trouxe para vocês, que chama o Joio e o Trigo. É um tipo de jornal que trabalha aí com questões relacionadas à saúde alimentar, à questão da alimentação e como isso se relaciona com o poder. Então, todos os textos que estão aqui, seja algum tipo de notícia, algum tipo de reportagem, as imagens que são aqui trabalhadas são justamente textos e eles estão trabalhando em conjunto para o objetivo principal desse portal de notícias, que é, no caso aqui, abordar e fazer um jornalismo aí sobre a questão da alimentação, sobre como a alimentação tem relação com a saúde e com o poder, né? No caso aqui, eu trouxe esse jornal, ilustrando o Joio e o Trigo, mas poderia ser qualquer outro jornal. Toda vez que vocês estiverem diante de um jornal, agora pensem sobre isso, tá bom? E aí, nos encaminhando para o final dessa aula, o último tema que eu quero falar com vocês, mas rapidinho, só mais uma coisa. Toda vez que vocês clicarem
em uma imagem, em um título deles, vocês vão ser encaminhados a um outro texto. Isso é uma característica dos textos virtuais. E é isso que nós chamamos de hiperlink ou hipermídia, não é? Eles vão nos alimentando de informação. Você clica, vem um novo texto relacionado ao tema. Você clica e vem um vídeo sobre aquele mesmo tema ou que tem alguma relação. Então, mais uma vez, fica caracterizada a questão da intertextualidade, de textos que estão ali trabalhando um com os outros entre si. Ok? E agora sim, vamos abordar o nosso último tema dessa aula. E aí, gente, eu trouxe aqui para trabalhar com vocês um texto que parece uma notícia, mas será que é uma notícia mesmo? Fiquem atentos, porque tem na barra do nosso texto a seguinte informação. Esse é um texto fictício que foi elaborado pelos professores para ilustrar o conteúdo. Então, olhem só. É do Semeando Notícias e diz o seguinte: a Amazônia é terra sem lei. Os recentes acontecimentos climáticos têm mostrado que a suposta preocupação com a proteção do bioma amazônico não passou de mera plataforma eleitoreira. Dados recentes do INPE mostram que a taxa de desmatamento da Amazônia aumentou em 9.001 km², algo equivalente a mais de 1 milhão de campos de futebol. Esse é um dado alarmante e comprova a total ausência de ações que combatam a problemática. Opa! E aí, tem problemas nesse texto, hein? Muitos. E a fonte é um tal de portal de notícias que eu nunca ouvi falar sobre este site, este lugar de notícias. Bom, como eu disse, será que é uma notícia? Bom, seguindo, parece notícia, mas não é. Como reconhecer uma notícia falsa? Bom, nós elaboramos, então, algo para vocês que parecesse uma notícia falsa, com as características da notícia falsa para que vocês pudessem reconhecer. E aí a primeira característica é o título chamativo e bombástico. Sempre que você receber ali no seu aplicativo de conversa algo que tenha assim um título muito chamativo e muito bombástico, desconfie, tá, gente? Tenta verificar em outras fontes para ver se aquilo é real. No caso desse nosso exemplo, dizia lá: a Amazônia é uma terra sem lei. Olha como isso é chamativo e como é bombástico, taxativo, né? Então, a primeira característica é essa. Segunda característica: erros ortográficos e gramaticais. Esse texto tinha 2 desses erros. Ora, a forma do verbo ter ali, quando é no plural, deve ser acentuada, tá? Na terceira pessoa. Então, os recentes acontecimentos climáticos tem deveria ter o acento circunflexo. E o outro era mais gritante, que é o final, né? A palavra problemática, temos aí um erro de ortografia, claro, né? Seria problemática. Então, erros ortográficos e gramaticais. Por quê, gente? Jornais sérios, portais de notícias sérios, eles têm uma equipe inteira revisando, revendo, porque esse tipo de erro descredibiliza. E ninguém quer ter a sua notícia descredibilizada. Então, se você notar uma notícia com esse tipo de erro, mais uma vez, desconfie, tá? Outra característica: textos opinativos como se fossem notícia. Lembre-se, notícias nos servem para trazer fatos, noticiar fatos. Textos de opiniões são outros, tá? São artigos de opinião, são editoriais e assim por diante. Mas nota que na notícia, se tem ali uma opinião, já tenho que desconfiar, tá? Por exemplo, naquela parte que dizia: a suposta preocupação com a proteção do bioma amazônico não passou de mera plataforma eleitoreira. Gente, isso é uma opinião de alguém sobre a questão da preocupação com a Amazônia, né? Um outro elemento, quando ele fala: esse é um dado alarmante. Ora, também aí a gente tem problema. Isso é uma opinião de quem escreveu, tá bom? Uma outra característica são os sites e canais desconhecidos. Se você recebe ali uma notícia que vem de um site que você nunca ouviu falar, que você desconhece, tenta procurar em outro que tem uma reputação a zelar. Se você não encontra aquela mesma notícia em outros locais, em outros canais, desconfie mais uma vez, tá bom? E aí uma outra característica são os dados verdadeiros.
são dados verdadeiros, mas que são manipulados e interpretados de maneira errada. Por exemplo, naquele texto, tinha um dado verdadeiro, a questão aí do desmatamento em 9.001 quilômetros quadrados, mas esse dado não era que aumentou este tanto, muito pelo contrário, é um dado importante, é um dado alarmante, mas isso significa que houve essa redução. O dado oficial, extraído das fontes oficiais, diz que esse foi o tamanho em que o desmatamento reduziu. Então vejam, eles usaram um fato que era verdadeiro, interpretaram de forma errada. E aí, por fim, a ausência de autoria, por favor, passando. A ausência de autoria e a data da publicação naquele texto só tinha a fonte, que era uma fonte desconhecida, não é? Não tinha quando foi escrito, a data, o local, quem escreveu. Isso faz com que o texto que é falso não seja atribuído a ninguém, então pode ser compartilhado por qualquer pessoa, a qualquer hora, e a todo momento eu posso recuperar textos e aí de novo causar comoção, causar problemas com aquele texto falso, tá? Para encerrar essa aula, a gente tem que pensar no seguinte, olhem só. As notícias falsas, elas ocasionam problemas, tá, gente? Porque elas distribuem o que nós chamamos de desinformação, tá, gente? E dependendo da temática, desinformar as pessoas é muito perigoso, tá? Porque isso faz com que as pessoas não tenham acesso aos seus recursos, as pessoas não tenham acesso aos seus direitos, evitem de ir atrás daquilo que elas realmente têm direito, aquilo que elas podem garantir, aquilo que elas podem adquirir. Então, gente, pensem bastante, sempre que vocês receberem textos que têm essas características que nós apresentamos para vocês, e a gente sabe que a questão da informação e das notícias cada vez mais circulam em sociedade, desconfiem, fiquem atentos, ok? E assim, então, nós vamos encerrando essa aula, na qual nós conversamos bastante sobre textos, sobre suas características, tipo textual, gênero textual, depois fomos lá para os gêneros jornalísticos e tivemos um papo sobre notícias falsas, ok? Vamos encerrando esta aula por aqui.